Muito bom dia a todos. Na verdade, nós temos esses tópicos, do 172 a 188, envolvendo o tema a encarnação nos diferentes mundos. E eu já havia até antecipado ao Leopoldo, será difícil cumprir todas as questões, de maneira que nós talvez tenhamos que interromper a nossa análise na questão de número 180, reservando para o nosso próximo encontro, a continuidade. Estamos deixando de lado a análise da questão de número 171. Aqueles que acompanham os estudos sabem que nós havíamos ido até a de número 170. Estamos deixando de lado a 171, que fala acerca da justiça das reencarnações, porque entendemos que ela fica melhor analisada quando nós estudarmos a questão de número 222, onde Kardec desenvolve um amplo, profundo estudo acerca exatamente da justiça da reencarnação. E nós então estamos juntando. Aqueles que acompanham vão perceber esta diferença. Nós iniciamos a abordagem de hoje evocando um soneto que está em O Parnaso de Além-Túmulo. E com isto, assim como faremos no encerramento, nós gostaríamos de prestar uma homenagem a um espírito ímpar, a Francisco Cândido Xavier. Exatamente há 13 anos, ele regressava à realidade espiritual. Depois de uma vida... 11 anos, 1910, 2002. Ele, depois de uma vida ímpar. E foi este espírito que, a 30 de junho de 11 anos atrás, voltou à realidade de onde procedeu, que nos permitiu colher, através do seu trabalho, informações como esta, que o espírito de um poeta lusitano, Antônio Nobre, que nasceu e morreu em Portugal, com 33 anos de idade, registrou o que representa para o espírito a reencarnação. O soneto é intitulado Ao Mundo e diz-nos o seguinte: a terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chavascal onde se avista a podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora, como o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo, porque da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas. Teu rigor nos redime e nos eleva, mas és ainda o cárcere da treva, triste mundo de chagas postulentas. Versos melancólicos, tristes, como era Antônio Nobre, um espírito extremamente circunspecto, cuja obra é marcada exatamente por versos assim, de tristeza, de reflexão. A doutrina espírita, quando trabalha o tema da reencarnação, vem justamente nos esclarecer acerca de uma temática que se faz parte do conhecimento, do entendimento das pessoas, da compreensão,
embora largamente rejeitada do ponto de vista das religiões, e nós, de uma certa forma, podemos entender isto facilmente, na medida em que as pessoas detêm o conhecimento sobre a reencarnação, descobrem que não precisam de intermediários para colocá-las em contato com o Criador. E as religiões no mundo surgiram exatamente para nos dar a figura dos intermediários, aqueles que querem ser a ponte entre os homens e Deus, sendo homens como somos, falíveis como todos somos. Porém, uma realidade tão cristalina como é a das sucessivas existências, recebeu da doutrina espírita um tratamento muito mais amplo. Nós encontraremos no universo dos ensinamentos religiosos e até mesmo filosóficos inúmeros pensadores e escolas que vão defender a reencarnação, mas de maneira completamente diversa, e nós poderemos até concluir adversa daquilo ou da maneira como faz a doutrina espírita. Este conjunto de questões que nós temos hoje pela frente, vocês poderão perceber, ele nos dá a chance de conhecer, de obter informações muito avançadas acerca desta estrutura reencarnatória, porque nos fala exatamente da possibilidade de o espírito se encarnar quando isto ocorre pela primeira vez, ou reencarnar em mundos dos mais diferentes matizes. Se formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos lá as colocações a respeito da classificação dos mundos, de uma maneira bastante didática, porque Allan Kardec era um pedagogo, e esta sua preocupação em ser didático é uma constante. Ele, fazendo uma análise, diz que os mundos sofrem uma gradação e vão desde os mundos primitivos, destinados a receber espíritos nas suas primeiras jornadas, e a Terra já foi um mundo primitivo outrora, até mundos felizes, mundos nos quais a existência do ponto de vista material está longe de ser comparada à existência como é a da Terra. Esta gradação faz com que o espírito possa, na medida em que avança na sua própria evolução, estar em lugares diversos. E aí, se está pela primeira vez, estará encarnando. Se necessita voltar a este mundo outras vezes, estará, pois, reencarnando. É aí a razão do título do capítulo, porque nós estamos estudando um assunto e de repente aparece lá a encarnação. Ah, quer dizer que os espíritas também não têm certeza sobre a reencarnação? Não, nós a temos com a maior tranquilidade. A reencarnação é uma regra, e a reencarnação se oferece para o espírito como mecanismo que pode conduzi-lo e o conduzirá da simplicidade e ignorância até a perfectibilidade. Então, é um longo processo. Kardec, então, passa a questionar os espíritos exatamente sobre isso. Ele vai buscar deles informações de maneira a que esta ideia da multiplicidade das existências na Terra e fora dela se faça claramente compreensível. Vários são os livros que nós poderíamos indicar aqui. Eu tenho por hábito sempre fazer menção a um livro escrito pelo Richard acerca da reencarnação, porque ele consegue, na sua maneira de abordar extremamente objetiva, dar um trato à questão que é bem simples,
mas outros mais aprofundados podem ser consultados. Há uma sequência de artigos publicados por Hermínio Correia Miranda em O Reformador, da FEB, que foram reunidos numa obra que também versa sobre reencarnação e imortalidade. Então, são dois autores do presente, cujas linguagens são extremamente acessíveis e que permitem, em razão do estudo que fazem, que nós consigamos entender. Mas vejamos, os espíritos são claríssimos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? A resposta é monossilábica. Não. Eles começam assim, não. Vivemo-las em diferentes mundos. E aí, como a nos dar a dimensão do que é a Terra dentro desse contexto, fazem questão de realçar: as que passamos aqui não são as primeiras. Porém, também não são as últimas. São as das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha que resposta esclarecedora, consoladora. Os que aqui estamos hoje não somos espíritos maduros, porém não somos infantis, apesar de certos comportamentos que assustam por revelar isto. Somos espíritos nesse processo de maturação. E na medida em que estamos maturando, estamos entendendo um longo mecanismo que se estabelece através das leis que a providência divina estabelece como sendo os canais através dos quais nós temos que evoluir. E é do conhecimento destas leis e da prática do que elas encerram que nós vamos avançando. A Terra permite a espíritos dentro de um estágio, de uma certa ordem, passar por estas experiências. Assim, aqui aportam espíritos mais maduros, que trazem sobre os ombros a responsabilidade de ajudar os espíritos menos maduros, de sorte que numa cadeia de solidariedade, todos nos tornemos efetivamente como somos, irmãos, no sentido de compreender, de aceitar, de amparar. É dentro deste processo que a reencarnação, então, nos coloca num planeta como a Terra. Como ela, nós veremos mais adiante, existem milhões de outros mundos. Não são alguns, são milhões. Como milhões são os mundos primitivos, milhões os mundos de regeneração. Talvez o número não seja tão expressivo quando nós estivermos falando em mundos felizes, mas é para onde somos destinados. No próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 985, há uma referência muito interessante, quando se pergunta que recompensa pode obter uma alma ao estar no mundo grosseiro, no mundo menos grosseiro. Que tipo de recompensa ela experimenta? A resposta é óbvia. Ela representa satisfação por ter depurado a si mesma. Quanto mais avança o espírito, pode reencarnar em mundos cada vez mais perfeitos, cada vez mais elevados. É um desafio. Então, permanecer na Terra pode representar para cada um de nós um compromisso. Aqui nós criamos afetos, desenvolvemos afinidades, e é bem possível que queiramos, se tivermos condições de daqui sair, queiramos aqui permanecer
na tentativa de ajudar estes nossos afetos. É perfeitamente possível. Mas também, diante da solidariedade dos mundos, é perfeitamente possível que sigamos. E estes nossos afetos, mais adiante, em milênios talvez, voltem a ter conosco, criando esta solidariedade, estes laços que não se apagam. As misérias constatadas no mundo, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, elas demonstram o estágio médio das criaturas que aqui se encontram, onde ainda fala mais alto o egoísmo, o pensar em si e, eventualmente, o orgulho, o pensar naqueles que pertencem ao meu grupamento. São dois comportamentos assim muito complicados, os quais precisamos vencer. Em O Céu e o Inferno, no capítulo, quando trata de número 3, quando fala a respeito do céu, e nós já tivemos a chance de estudar isso aqui, Kardec analisa o episódio da reencarnação para destacar que, como ela pode se dar aqui como em outros mundos, mundos adiantados, mundos felizes, quando os espíritos a eles têm acesso, têm a impressão mesmo de que estavam num lugar privilegiado, um paraíso, um céu. E é por isto que nas suas impressões, às vezes registradas em visões, em relatos, eles se reportam a lugares onde a harmonia existe. Agora, aí é importante que a gente também destaque, como Kardec faz lá no Céu e Inferno, a harmonia existente em grupamentos assim não significa ociosidade. Aliás, a ociosidade é mais uma marca de mundos inferiores do que de mundos superiores. É um mundo inferior que leva o sujeito a buscar tempo para descansar, a queimar as horas do dia, porque ele ainda não descobriu o valor que elas têm. É o sujeito que se dá o luxo de não fazer nada, programar-se para não fazer nada. Isso só é possível em mundo inferior, não é possível em mundo superior. Espíritos ocupados não são espíritos pouco evoluídos. Os desocupados é que são os pouco evoluídos. Os que se cansam à toa. Os que acham que nunca é tempo de aprender. Aqueles que já pararam há 20 anos, 30 anos. São espíritos atrasados, do ponto de vista evolutivo. Nós estamos numa oportunidade, meus amigos, preciosíssima. Razão pela qual, quanto mais estivermos ocupados, melhor para os nossos espíritos. Teremos, aos poucos, a condição de ir adquirindo esta prática. Eu e o Pai trabalhamos. E me reporto ao Chico, na medida do possível vou fazer isto em algumas vezes hoje, quando num episódio daqueles que ele nos leva a rir e refletir, como o Richard também trata numa série em que tem a chance de avaliar os ensinamentos, esse episódio está nesse livro, Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, um companheiro da cidade de Mirassol, e que, em razão disto, faz aí as suas considerações, né, a respeito desse amigo que ele conseguiu ter e para o qual ele tinha uma dedicação e recebia do Chico um tratamento recíproco, muito íntimo. O curioso está numa passagem aqui, o mais velho, uma senhora que transmitia passes, espero que não seja caso nosso aqui. Certo dia procurou o Chico e disse assim: Chico, eu estou muito velha, muito cansada para continuar. E eu queria que você pedisse ao Emmanuel para me dar uma resposta. E ele então falou: tudo bem. Procurou, e o Emmanuel, mais do que depressa, já se fez ali presente. Disse: olha, Chico, avisa a nossa amiga aí que o mais velho de todos nós é Deus, e que ele até hoje não descansou.
toca o barco, né? Então o sujeito se sente cansado. Ah, eu estou cansado, eu preciso parar. Nossa, você não sabe, cada vez que o sujeito movimenta essa estação gemido, ele se perturba ainda mais. Eu torço para que a gente desencarne trabalhando e continue na sequência engatilhado no trabalho. Não perca nem tempo, porque se perder tempo serão anos e anos perambulando. O legal é acordar da realidade encarnatória e dizer, puxa, passou, e vamos em frente. Cada nova existência corporal, diz a 173, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Aí os espíritos dizem, pode ser uma coisa e pode ser outra. Se ele não se adiantou, esquece, vai continuar ali ou em mundos similares àquele. Na realidade espiritual não tem enganação. Enganation é uma coisa nossa aqui, né? Então o sujeito não tem, olha, eu sou um espírito de luz. Maravilha, né? Quando você estiver só em condição espiritual é que a gente vai checar. Geralmente todos temos a luz apagada. E aí o sujeito vai precisar, então, dar um jeito de... Não tem tomada para ligar, né? É aquela que vem de nós, da nossa postura. O que leva a crer que vamos estar na Terra muitas vezes e em mundos semelhantes a ela, enquanto não cumprirmos o estágio de espíritos que podem viver em mundos assim. Os acessos na realidade espiritual são sempre franqueados na medida dos requisitos preenchidos, não da vontade. A questão é mérito, não é vontade. Eu tenho uma vontade de ser melhor. Então, mãos à obra. Mas não posso esperar passar? Pode, espera passar e continua na Terra, até, como nós vamos ver, que a Terra pode se tornar para o sujeito um lugar interditado. Olha, não tem jeito, ele já voltou aí 40 vezes e não tem jeito de melhorar. O que a gente faz com ele? Encaminha para um mundo mais complicado. E ele vai ao mundo primitivo. E nesse mundo primitivo vai parecer lá um pajé, um semideus, né? Porque a primeira vez que ele chegar lá, vocês não conversam entre vocês? Como assim? Desenvolve lá um toque de tambor, desenvolve um sinal de fumaça, e diz assim, mas isso é muito primitivo ainda, vocês aqui não têm nada. Não temos, né? Felizmente. O dia que tiver, não vai prestar atenção em mais nada, vai ficar ali consumido por aquilo. O que demonstra a evolução. É o sinal patente disto. Kardec ainda vai mais a fundo, né? Quer dizer que nós podemos voltar aqui, mesmo tendo vivido em outros mundos? Nossa, rapaz, isso é tão simples que certamente você já esteve em outros lugares e está aqui agora em razão de uma necessidade. Lá mesmo em O Livro dos Espíritos, questão de número 986, pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, se não conseguiu cumprir a sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la, e aí para ele já reencarnar aí não será mais uma expiação, será o cumprimento de uma tarefa que ele em muito apreciará. Se vocês se recordam de André Luiz em Nosso Lar, verão que a mãe de André Luiz, um espírito que já ocupava uma região no espaço diferente da que ele estava, a colônia a qual ela estava vinculada não era mais Nosso Lar, era uma colônia acima da colônia Nosso Lar. Um grupo de espíritos já muito mais devotados ao bem. Qual é a postura que ela adota quando se despede dele? André, vou voltar à Terra. Mamãe, vou voltar. Vou voltar porque preciso ajudar seu pai e aquelas duas mulheres que com ele se envolveram. Vou renunciar. Vou estar à disposição deles.
Vou tê-los ao meu lado como maneira de encaminhá-los para o bem. Bom, é isto que fazem os espíritos que já avançaram, né? Enquanto nós outros lutamos para sair daqui, os que já avançaram se dispõem a vir nos ajudar, para que nós possamos sair desta condição. Na questão 174, a perguntinha que todo mundo já se fez, né? Principalmente quando o sujeito reclama da terra. A terra é uma maravilha, né? É uma coisa linda, a natureza é belíssima, as coisas aqui, a qualidade do que nós podemos admirar, é muito lindo. Tornar a viver na terra é uma necessidade? A resposta, não. Não. Se você progrediu, você pode ir para um mundo que valha muito mais do que a terra. Agora, cuidado, que você pode também ir para um pior. Vai depender do seu ponto de vista. Santo Agostinho, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 3, item 18, diz assim, numa frase bem bonita: há nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. Perceberam o alcance? Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Olha que prece bonita para a gente fazer à noite, né? Isso quando o sujeito deita em condição de fazê-la. Né? Não vou dizer que vai ter abóbada azul, porque aí vai estar numa situação precária de viver, né? E também não recomendo a ninguém dormir no quintal. Mas, de qualquer maneira, quando a poluição deixar, etc., olhar, eu uso essa tática, já usei mais, hoje tenho receio também de parar à noite na estrada, mas eu tinha o hábito, quando lecionava aqui perto de Bauru, de parar na estrada. Ali há um platô, quem vem de Jaú sabe disso, antes da ponte, há um platô lindíssimo. De repente, como tiraram toda a vegetação, só tem cana para todos os lados, é um descoberto que a gente consegue enxergar 6 cidades. A gente para ali, tem a visão de 6 cidades. Mas eu achava bonito olhar o céu. E como voltava às 11 da noite, parava e saía e ficava olhando. Dá uma impressão que a gente é o cisco, como o Chico dizia, né? O cisco, porque diante da imensidão. E esses luzeiros não são para nos encantar a visão, são mundos que nós podemos buscar. Temos alguma vantagem de voltar aqui? Nenhuma, a não ser que seja em missão. Na 177, há uma pergunta muito técnica, né, do ponto de vista evolutivo. E ela nos remete necessariamente à Gênese, porque é na Gênese que Kardec tem chance de conjugar esse conhecimento científico, das novas realidades, das descobertas, com aquele conhecimento que a doutrina espírita referenda, que é o de Jesus. Vamos à pergunta. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Qual vocês acham que é a resposta? É sim ou não? Hoje todo mundo quer opinar, então é sim ou não? Vamos lá, senão já vão acusar. Olha, não deixa a gente nem opinar lá na hora do... Deixa eu fazer um pouquinho de
Senão o pessoal dorme aí, depois vai me acusar de estar dormindo. Tem certos assuntos que são complicados, né? Mas e daí? É possível, preciso passar por todos? Não preciso passar por todos. Evidentemente que não há necessidade. O que nós precisamos, sim, é aproveitar ao máximo as nossas passagens pelos mundos. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, tem a chance de discorrer a respeito da dupla oportunidade que temos de avançar na realidade espiritual e na realidade material. A realidade material densa, esta que nós estamos agora, nos propicia, mediante o esquecimento de quem efetivamente somos, dos nossos acertos, mas também dos nossos erros, de dar um plus, um avanço mais categorizado. Deixadas para trás as lembranças, nós podemos, às vezes, nos relacionar com pessoas com as quais prejudicamos. Podemos conviver com criaturas que nos ocasionaram prejuízo e, com isso, nos solidarizamos, nos tornamos melhores, ajustamo-nos com as leis divinas. A doutrina espírita sobre esse aspecto é muito clara. Não há aquela história do ajuste homem a homem, caso a caso, nada disto. O ajuste é com as leis, infringimos leis e temos que nos ajustar com elas. Evidentemente, como Jesus nos ensinou, não é possível que façamos isso sem nos conciliarmos com o próximo. Porque nós só podemos agradar a Deus vivendo e convivendo bem com as outras criaturas que são, como nós, filhos de Deus. É por isso que Ele nos manda amar a Deus sobre todas as coisas, e isto é simples, relativamente, né? É simples, mas ao próximo como nós nos amamos. Aí que está o desafio. Porque nos amar é tranquilo. Não tem ninguém aqui que não se ame, né? O sujeito, às vezes, se ama até demais. Demais um pouquinho, né? Passa da conta. Gosta tanto de si que, se pudesse, se colocava num altar e acendia uma fogueirinha para se incensar, né? Todo mundo gosta de si. É esse o recado. Goste dos outros como você gosta de si mesmo. Ah, mas eu me desprezo. Então está errado. Está na hora de passar a se prezar e prezar também aos demais. É assim que nós vamos construindo a rede de solidariedade. É assim que nós vamos avançando. Sempre em mundos necessitando passar? Não. Passando esporadicamente. Quanto mais formos avançando, mais vamos conhecendo. E aí, nessa experiência de olhar à noite para os mundos, nós vamos então entendendo o quanto poderíamos já conhecer além do que aqui temos a oportunidade de conhecer. E não é só do ponto de vista científico, porque a ciência em mundos assim deve ser realmente fantástica, mas os problemas vão mudando. Na medida em que nós vamos deixando as encarnações materiais, nós vamos ter que nos ocupar com questões cada vez mais sutis. Corpos diferenciados dos corpos que encontramos no mundo. Então há um conhecimento sobre a estrutura das coisas, sobre o processo como elas se organizam, que é fantástico. A gente tem um universo pela frente a descobrir. E os espíritos exatamente batem nisso. É importante que nós busquemos mundos acima, porque senão nós vamos repetir o conhecimento que temos já naqueles mesmos mundos onde vivemos. Por que então que eu volto ao mundo, diz Kardec? Porque você não conseguiu se livrar dos compromissos que tinha nele, notadamente os compromissos evolutivos. Você não conseguiu ainda dar o que a gente vive falando por aí, né? Um upgrade. Não conseguimos sair. A prova que nós vamos ter se isso deu certo é quando chegarmos depois da presente encarnação na realidade espiritual.
Vamos passar a ficha do Nazil lá, olhar, oh, muito bom, ótimo, você não pode alegar ignorância. Não, senhor, né? De jeito algum, ignorância sobre o que era, não. E por que você não praticou? Aí é que está o problema, né? Aí é que está o problema. A ignorância talvez não, mas na prática a nota cai. Cai por quê? Porque aquele amar ao próximo como a si mesmo pressupõe efetivamente buscar entender o próximo. E nesse processo de buscar entender o próximo é que nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos não tentando entender o próximo, mas tentando moldá-lo à nossa maneira de ver. E isto pode não ser positivo, porque não representa que tenhamos a certeza do que estamos fazendo, estejamos sempre certos. Nós precisamos corrigir esse tipo de visão. De novo, a gente pode buscar uma obra complementar, e é a Gênese. Na Gênese, quando Kardec tem a chance de estudar as reencarnações, ele vai nos falar, no tópico de número 38, do capítulo de número... tópico 34 do capítulo 11, quando ele fala da Gênese espiritual, ele tem a chance de nos falar sobre os laços de família, os laços que nós mantemos. Todo mundo aqui tem os seus laços de família. A família sanguínea, cá para nós, é uma coisa complicada, né? Porque nem sempre espíritos afins estão reencarnados no mesmo lugar. Diz um amigo meu que afim sim, mas afim de briga, né? Não, em casa, o pessoal em casa, Nazil, é de uma afinidade tremenda, verdade, afim de briga. Todas as vezes que eles se reúnem, a gente só falta estabelecer uma linha no chão, diz, passa para cá quem for, e aí começa, né? Tá certo que ele tem uma família grande. Como a minha família é muito pequena, sou eu e minha irmã, né? Do ponto de vista da paternidade e maternidade, somos 2 irmãos, e que pouco se veem. É bom, não dá nem tempo de brigar. E nesse fato do pouco se ver, então, a experiência é pequena, mas a família da minha mãe era grande, a da minha avó era imensa, né? Eram 12 filhos, né? 12 filhos. Imagina uma reunião de família com 12 irmãos, cada um levando sua... Hoje, mais de uma mulher, mais de um marido, né? O sujeito já... Esse aqui é do primeiro casamento, esse é do segundo, do terceiro, né? Aí os filhos, aquela loucura, é uma coisa assim de precisar distribuir um roteirinho de árvore genealógica. Ele ali é seu primo, mas é por parte da mãe. Ah, o outro é seu primo, mas por parte da outra mãe. E aí o sujeito vai conduzindo. Nessa distensão, né? Nessa maneira de crescer, nós vamos, então, criando as afinidades, vamos criando os pontos em comum que vão nos facilitar em outros processos reencarnatórios. Eu posso ir para um mundo relativamente inferior à Terra? Qual é a resposta? Sim. Sim. E quando acontecer de eu ir ali, neste mundo, eu vou estar cumprindo o quê? Via de regra, uma missão. Você estará ali cumprindo uma missão. O que você vai fazer lá? Olha, eu vou ajudar ao progresso meu, porque estou abrindo mão de favores que poderia ter, e vou ajudar ao progresso daqueles que ali se encontram. Mas Kardec é curioso, né? Mas eu não posso estar lá por expiação também? Eu não posso mandar para ali pessoas que são rebeldes? Os espíritos dizem o seguinte: nós nunca retrogradamos. Nós podemos permanecer estacionários. E sabe o que é para o espírito estacionar? Punição. Para um espírito permanecer estacionário é punição. Textual. Em caso de estacionamento
A punição deles consiste em não avançar, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, e aí a lucidez da resposta fecha. As existências mal empregadas. Como é que a gente emprega a nossa existência? Como tem sido a nossa existência? É o raciocínio que a gente precisa sempre fazer. É curioso que as pessoas veem a doutrina espírita e esquecem que ela tem esse objetivo de nos fazer refletir. Como é que tem sido a nossa existência depois que você conheceu o Espiritismo? Como é que foi? Melhorou? Nasceu, eu acho que melhorou um bocado. Mesmo? Ótimo. E os seus defeitos diminuíram? Não, eles continuam os mesmos. Então não melhorou nada, né? Está se iludindo, né? Melhorou, agora eu entendo que depois da morte a vida prossegue. É legal. Mas você já viu como é que prossegue quando a gente não volta tendo que apresentar? Você já percebeu como é que a vida prossegue quando nós, mesmo tendo conhecimento, falhamos? Isso a gente tem que parar e refletir. O Espiritismo, minha gente, quer nos tornar espíritos mais conscientes. Aliás, ele quer nos conscientizar da nossa condição de espíritos. Esse é o objetivo da doutrina. Nos conscientizar, nos fazer entender. E aí, neste processo de entendimento, nós vamos passando as coisas a limpo. Por que eu sofro? Porque sou vítima? Não conhece. Sofro porque pisei na bola. Mas pisei na bola quando? Essa existência, eu sou um exemplo de criatura. Legal, mas em outras pode não ter sido. E quando a gente passa mesmo no pente fininho, aquele bem fininho, né, descobre que a nossa existência é complicada. Porque espíritos, ainda na nossa condição evolutiva, são espíritos que primeiro pensam em si. E aquele que pensa em si, muitas vezes, não hesita em prejudicar outrem para obter o seu próprio benefício. E isto se dá até no âmbito das próprias famílias. Quando um irmão, para ficar com um bem, às vezes, tão precário, não hesita em prejudicar a outro. Quando alguém, pensando mais nos seus interesses, não tem a menor dúvida em sacrificar os interesses alheios. A doutrina está aí para nos colocar isso em xeque. Como é que nós nos portamos? E, longe de nos pedir para fazer essa reflexão ao final da existência, ela nos pede para fazer isto a cada novo dia. Passe em revista. De maneira que, como registra Kardec, o nosso empenho em ser melhores vai dar o sinal do nosso compromisso. Sabem os espíritos que nós não sairemos da condição de habitantes de um mundo de expiação e provas para a condição de habitantes de um mundo feliz com passe de mágica. Não existe isso. É necessário muito empenho, muito esforço, muita luta consigo mesmo para progredir. Daí a beleza das vidas, das existências sucessivas, em que eu vou melhorando. Mas eu posso fazer isso a cada dia. Tenhamos em mente o seguinte: a cada 24 horas que nos são concedidas, 8 delas, para aqueles que dormem bastante, às vezes até mais, passamos na realidade espiritual. 8 delas. Meu espírito dorme. Cuidado, não é para dormir. Mas eu sonho que estou trabalhando. Então, prepare-se melhor, porque não é também para sonhar que está trabalhando. Porque aí você não está trabalhando, você está só ali girando em falso. As outras horas nós passamos aqui. O que fazemos delas? Qual é a nossa ocupação? Eu trabalho, Nazil, como um
e aí sei lá qual é o animal de carga que o sujeito vai usar de parâmetro, né? Geralmente é sofrível, a gente ouve de tudo. Bom, você trabalha e o que você produz desse seu trabalho, o que resulta? Porque se a gente colocasse mesmo na pontinha do lápis, né? Minutos consumidos olhando e-mails que não têm sentido. Minutos postando fotos no Instagram. Minutos passando correntes absurdas. Aqueles e-mails que a gente podia deletar. Mas não, o cara guarda e passa para outro, que é pior, né? Ele não se contenta em já jogar fora. Ele quer retransmitir. Minutos que eu passo com as pernas esticadas, porque estou cansado. Minutos no café, minutos no lanche, minutos do lanche e do café, juntos. E vai embora, né? Horas de trânsito, horas... Então a gente vai colocando isso tudo e vai percebendo que talvez estejamos cansados de uma rotina materializada, o mundo é propício a isto, a advertência de que o trabalho aqui exige exatamente esse processo, mas é para nos prender a atenção e nos fazer avançar, nós temos que então buscar a parte do dia em que nós pudéssemos crescer espiritualmente. Num episódio muito bonito, registrado pelo evangelista na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus outorga uma lição fantástica. Lázaro acompanhava Jesus e naquela época, hoje já não é mais assim, né? As mulheres é que respondiam pelo serviço doméstico. Hoje elas também respondem por ele. Mas tem mais coisas para fazer fora. E Marta estava lá envolvida com a casa. E preocupada, porque Maria estava no chão ouvindo Jesus falar. E Marta chega junto, fala, já que ela ouve a Jesus, Senhor, manda ela vir aqui dar a mão para mim. Porque você não está vendo que sou só eu que estou trabalhando? E ele dá uma lição fenomenal. Vocês lembram dela? Está vendo como a gente guarda tudo? Maria escolheu a melhor parte. O serviço vai estar aí amanhã. Se você não se programar, você vai fazê-lo todo dia, durante vários anos. Olha, uma dona de casa tem uma rotina que lembra a escravidão. Com aquele monte de senhor ali, só esperando ser servido. Está na hora de emancipar, botar aquela negada toda para trabalhar. Né? Acha que educar é poupar. Isso não existe. Pai que não educa está se suicidando. Filho, você lavou, abriu, fechou, usou, guardou. É processo educativo. Isso é processo educativo. Ah, não, coitadinho. Isso, cria o coitadinho, que amanhã é o aceleradinho. Né? Então não pode, tem. E ele dizia justamente a Marta, ela escolheu a melhor parte. Ela está desfrutando da minha presença. Ela está aproveitando os minutos que eu estou aqui para refletir acerca de por que nos reencarnamos. A visão materialista diz que nós reencarnamos para acumular bens. Só não nos diz que não os levamos. A visão materialista diz que nós estamos aqui para obter títulos. Só nos esquece de prevenir que o título que vale na realidade espiritual é o de irmão. A visão materialista nos manda encher cofres, armários, bolsas, de maneira que sempre estimulemos a venda de mais produtos, a compra de mais produtos. Esses são os indicadores econômicos de todo dia. As pessoas estão consumindo mais, estão comendo mais, estão isso mais. É o girar o motor que leva o lucro a quem? Infelizmente a poucos. Infelizmente a poucos. A grande maioria vive achatada em razão desse processo.
E a ilusão que desenvolve é a ilusão de possuir o transitório. E às vezes termina a existência buscando a isto, quando a visão espiritual é outra. Estamos na terra para trabalhar? Sim. Para produzir? Sim. Mas também para avançar do ponto de vista espiritual. Se ainda estamos no mundo de expiação e provas, pode ser que estejamos, como nos adverte a resposta, estacionários. E o destino do espírito é avançar, não é estacionar. O estacionar representa para todos nós uma perda. Lá na questão de 118 do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de estudar há 2 meses atrás, está dito, na medida em que o espírito avança, ele compreende o que o distancia da perfeição. É só avançando que nós vamos criando coragem para pedir outras provas, tomando ciência da realidade que nos envolve. Como pode, então, o espírito, está na questão 260, desejar nascer no meio de um lugar em que ele vá ser tão subjugado, vá viver de maneira tão adversa? É preciso que ele seja posto no meio aonde possa sofrer as provas que precisa ou que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra certos instintos, é preciso que nós estejamos no meio de pessoas que mantenham aquele instinto como regra. Então eu preciso estar ali e fazer a diferença. E por que eu peço provas assim? Na questão de número 273. Eu peço porque é a única maneira que tenho de demonstrar que já tenho maturidade para avançar. Lá no Evangelho, meus amigos, no capítulo 3 ainda, agora no item 16, há de Kardec uma lição muito lúcida, no sentido de falar que os mundos avançados, os regeneradores, aqueles que estão acima do estágio em que está o nosso, eles nos oferecem a chance de, tendo uma existência menos material do que a que hoje temos, dar a demonstração da nossa maturidade para ocupá-los. Mas ainda são um desafio, porque o espírito busca os mundos felizes. E se você for à Gênese, no capítulo de número 11, no item 43, vai encontrar a explicação do que são os chamados, de onde vem esta chamada ideia da perda de um paraíso. Os espíritos que para cá migraram, e não são poucos, muitas vezes vieram de mundos onde as condições materiais não eram tão adversas como são as nossas. E ao voltar à Terra, a vir à Terra, mais vezes, trouxeram consigo, porque o espírito não se separa das suas conquistas, trouxeram consigo esta ideia. Então vem aí a doutrina dos anjos decaídos. E eu pergunto para vocês, quem é que consegue dar tanta lucidez como a doutrina espírita? Fica difícil dar uma resposta dizendo, tem outras coisas. Não tem. Por enfrentar. Eu falei que não ia conseguir vencer. Não cheguei na 180, como tinha me programado. Sei que o assunto é assim, mascadinho, né? Mas é a maneira que a gente encontra de elucidar, refletir, porque só refletindo nós conseguimos efetivamente dar a demonstração de que estamos aproveitando a melhor parte no mundo. Século 21, os espíritos que aqui nos encontramos, estamos de novo nos reencontrando com Jesus em plenitude. Não Jesus ocultado por dogmas, um Jesus distante, um Jesus que não é amigo,
mas este Jesus que fala aos corações, fala a cada um de nós no sentido de nos converter, não para que sigamos esta ou aquela escola, mas nos convertamos no bem. E dos exemplos recentes que tivemos, de espíritos que atenderam a esse chamado, Chico Xavier, me parece, para todos nós, os brasileiros que tivemos a oportunidade de conviver ao seu lado, o exemplo mais marcante. A criatura mais fiel a este propósito. Na sua biografia, de todos conhecida, há detalhes que efetivamente talvez não soem tão divulgados, porque hoje se enaltece aquela figura amorosa, simpática, mas o que veio por trás, a existência por ele enfrentada, foi difícil, foi marcante. Uma infância sofrida, doente dos pulmões, dos 12 aos 40 anos, gravemente enfermo de um olho, desde 1931. Fez 6 cirurgias de alto risco, teve 2 infartes, trabalhou pela madrugada afora, quando muita gente se diverte e joga o tempo, trabalhou incansavelmente no emprego que tinha durante o dia e na atividade religiosa, produzindo as obras maravilhosas que sempre nos despertam para o bem na madrugada, quando as pessoas querem descansar. Psicografou mais quase 500 livros hoje catalogados. Vendeu exemplares de livros que o fariam milionário. Jamais reteve um único centavo de direitos autorais. Sofreu todos os tipos de privações, tudo o que você puder imaginar. Ia e voltava a pé para trabalhar na fazenda modelo. Ia e voltava a pé. Perseguido, caluniado, ironizado, traído, nada fez com que desistisse da sua tarefa. E por isto, desfrutava daquela paz que as criaturas que dele se aproximavam saíam unanimemente afirmando: estive ao lado de alguém que representa o céu. Que ele continue a olhar por todos nós, não no sentido de nos livrar dos nossos problemas, das nossas pequenezes, mas de nos estimular, mercê o seu exemplo, o seu incentivo, a que enfrentemos as nossas pequenezes e saiamos dessa existência melhores do que quando nela entramos.